Olá! Seja bem-vindo ao documentário sobre répteis. Aqui você irá aprender um pouco mais sobre esse assunto. Os répteis são um grupo diversificado de animais que compartilham algumas características gerais, como a pele escamosa e impermeável, a capacidade de botar ovos anióticos e a dependência do ambiente externo para regular a temperatura corporal. Uma característica exclusiva dos répteis é a presença de escamas ou placas que revestem a pele, oferecendo proteção e evitando a perda excessiva de água. Além disso, muitos répteis têm a capacidade de trocar de pele periodicamente, o que contribui para o crescimento e a renovação saudável. Os principais representantes do grupo dos répteis são as tartarugas, os lagartos, as serpentes e os crocodilos. Esses animais vertebrados apresentam diversas características que permitem a sobrevivência fora da água. A presença dessas características dos répteis faz com que eles sejam considerados o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Ordem Testudines, ou Chelonia. São um grupo das tartarugas, jabutis e cágados. Aliás, esses nomes são nomes populares e não têm valor taxonômico. Porém, podemos usar eles para nos referir aos testudines marinhos, terrestres e de água doce, respectivamente. Esses répteis apresentam um casco formado por carapaça, superior na região dorsal, e plastrão, inferior na região ventral. O casco é formado por placas ósseas e são anatomicamente ligados às costelas e músculos. Não possuem dentes, mas sim um bico córneo para alimentação. Ordem Rhinchocephalia, ou Sphenodontia. Essa ordem apresentou uma grande diversidade em outras eras geológicas, como a Era Mesozoica. Porém, atualmente, só restou uma única espécie representante, o Sphenodon, popularmente conhecido como tuatara. Este animal parece um lagarto, porém sua estrutura óssea é bem diferente, principalmente na região do crânio. Estes animais são endêmicos da Nova Zelândia e estão ameaçados por conta da presença de espécies invasoras nas ilhas onde vivem. Ordem Esquamata. Assim como as tuataras, os esquamatas ou escamados têm escamas epidérmicas recobrindo todo o corpo. Uma característica presente neste grupo é o órgão reprodutivo masculino duplo, chamado de hemipênis. Essa ordem é formada por 3 subordens, bem diferentes entre si. Lacertilia. Essa subordem inclui os lagartos, grande diversidade de formas e habitats. São exemplos as lagartixas, iguanas, camaleões, dragão de Komodo, cobra de vidro, sim, é um lagarto, calango, teiu, entre outros. Grande parte apresenta 2 pares de patas, mas podemos ver alguns com apenas um par de patas, ou mesmo sem patas. Apresentam pálpebra e as escamas do corpo possuem tamanhos semelhantes. Serpentes, ou ofídia. São répteis com um grande número de vértebras, com corpo cilíndrico e sem patas. Também vivem em diferentes habitats e não apresentam pálpebras e nenhuma pata, se locomovendo ao rastejar. As escamas do ventre são largas e maiores que as escamas do dorso. Apesar da fama de má, a maioria das serpentes não é agressiva nem perigosa. Porém, como algumas espécies são peçonhentas, deve-se manter distância destes animais, evitando sempre tocá-los. Peçonhento e venenoso. Um animal peçonhento é aquele que consegue inocular uma substância tóxica através de uma estrutura. Exemplo, dentes das cobras. Já um animal venenoso apresenta substâncias tóxicas em seu corpo, sem a necessidade de inocular ele. Exemplo, pele de sapo. Os répteis têm uma distribuição geográfica bastante diversificada em todo o mundo, abrangendo uma ampla variedade de habitats. Alguns pontos notáveis incluem regiões tropicais e subtropicais, desertos, savana e pradaria, regiões temperadas, ilhas, ambientes aquáticos e habitats montanhosos. As regiões tropicais e subtropicais são áreas de grande diversidade em termos de espécies de répteis. Por exemplo, a Amazônia, as florestas tropicais da África e a Austrália
abrigam uma grande variedade de serpentes, lagartos e tartarugas. Nos desertos, os répteis são bem adaptados a ambientes desérticos. Por exemplo, o deserto do sudoeste dos Estados Unidos é o lar de várias espécies de serpentes, lagartos e tartarugas adaptadas a condições áridas. Savana e pradaria. Esses habitats são encontrados em várias partes do mundo, como na África, América do Norte e América do Sul. Aqui podemos encontrar uma variedade de serpentes como as pitons africanas e lagartos como os camaleões. As regiões temperadas, embora menos diversos do que em regiões tropicais, os répteis também estão presentes em áreas temperadas. Por exemplo, em partes da Europa e América do Norte, podemos encontrar espécies como os lagartos e serpentes. As ilhas. Muitas ilhas ao redor do mundo são o lar de espécies de répteis endêmicas, que são encontradas apenas naquela ilha específica devido ao isolamento geográfico. Os ambientes aquáticos possuem as tartarugas marinhas e crocodilos. São exemplos de répteis adaptados a habitats aquáticos. As tartarugas marinhas são encontradas em oceanos ao redor do mundo, enquanto crocodilos são encontrados em água doce e salgada, em regiões tropicais e subtropicais. Os habitats montanhosos. Algumas espécies de lagartos e serpentes podem ser encontradas em regiões montanhosas, em altitudes elevadas. Lembre-se de que essa é uma visão geral e há muitas espécies de répteis adaptados a uma ampla variedade de ambientes em todo o mundo. Muitos répteis, eles vivem em ambientes terrestres, variando de desertos até florestas tropicais. Por exemplo, lagartos como camaleões e iguanas são encontrados em florestas tropicais, enquanto algumas espécies de serpentes se adaptaram bem a desertos áridos. Alguns répteis, como tartarugas marinhas e crocodilos, são também adaptados à vida aquática e são encontrados em oceanos, mares, rios e lagoas. Existe também répteis que ocupam ambientes que misturam características terrestres e aquáticas. Por exemplo, a tartaruga de água doce, que passam tanto tempo na água quanto na terra. Certos tipos de lagarto, como os lagartos de areia, vivem principalmente debaixo da superfície da areia, emergida para caçar, que são chamados subterrâneos. Muitos répteis, como lagartos e iguanas, são terrestres e se locomovem usando pernas. Serpentes não têm pernas e se movem rastejando usando músculos longos e escamas especiais. Algumas espécies de répteis, como as tartarugas marinhas, são adaptadas para nadar e têm membros em forma de nadadeira. Lembrando que essas são generalizações e há uma grande variedade de adaptações dentro da classe dos répteis. Cada espécie pode ter características específicas que a ajudam a sobreviver em seu ambiente particular. Os répteis desempenham papéis significativos em vários aspectos da vida ecológica, econômica e médica. Aqui estão algumas das distribuições importantes dos répteis. A importância ecológica. Regulação de populações. Predadores como serpentes ajudam a controlar populações de roedores, insetos e outras espécies, evitando que superpopulações que poderiam desequilibrar o ecossistema. Manutenção de equilíbrio nos ecossistemas. Espécies como crocodilos e jacarés desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio em ecossistemas aquáticos, regulando a população de peixes e outros animais. Importância econômica. Turismo e ecoturismo. Em várias partes do mundo, o turismo relacionado às observações de répteis, como tartarugas e crocodilos, por exemplo, é uma forma importante de receita para comunidades locais. Petróleo e couro. Algumas das espécies de crocodilos são criadas para a produção de couro, enquanto outros répteis, como a tartaruga de casco mole, por exemplo, são explorados para o comércio de carne e ovos. Pesquisa científica e biotecnologia. A pesquisa sobre répteis pode levar a descobertas valiosas para a medicina e outras indústrias. Por exemplo, as enzimas de certas serpentes têm aplicações médicas e o veneno de algumas espécies é estudado para desenvolver medicamentos. Pesquisa de medicamentos. O estudo de toxinas de serpentes, por exemplo, tem contribuído para o desenvolvimento de medicamentos, como analgésicos e anticoagulantes. Desenvolvimento de antivenenos. O conhecimento sobre venenos de répteis é crucial para a produção de antivenenos, que salvam vida em casos de picadas venenosas. Existem lagartos que soltam a sua cauda quando se sentem ameaçados.
As serpentes não possuem ouvidos e são surdas, mas conseguem perceber a vibração do solo. Algumas espécies de lagartos se assemelham muito às serpentes. Eles se locomovem se rastejando. As serpentes não fecham os olhos, pois não possuem pálpebras móveis. O número de anéis do chocalho da cascavel indica o número de vezes que ela trocou de pele, e não a idade que ela tem. O processo de digestão das serpentes é bem lento, e elas podem ficar meses sem se alimentar. O veneno da jararaca e da cascavel são usados na fabricação de remédios, como os antidepressivos e os analgésicos. No Brasil não existe espécie de crocodilos, apenas jacarés. E esse foi o nosso documentário sobre os répteis. Todos os vídeos que apareceram nesse documentário foram retirados do YouTube.